para a minha disciplina de Introdução à Física, na parte correspondente à ótica, né? A ótica é a ciência que estuda a luz, né? E nessa aula 1, a gente tem aí uma introdução à ótica geométrica e finalizando com a reflexão da luz. Bom, os livros que eu utilizei para montar essa aula são esses 3 aí, né? A Luz, do professor Ricardo Bartem, da série Temas Atuais de Física, Livraria da Física, Sociedade Brasileira de Física. O livro do Tipler, que é Física 2, Física para Cientistas e Engenheiros, né, o livro de Eletromagnetismo e Ótica. E o livro do Hilt, Física Conceitual. Tá? Bom, desde que o ser humano está aí sobre a Terra, né, que provavelmente a luz sempre fascina, né? A luz vem fascinando as pessoas. Então imagina um ancestral nosso lá caminhando na floresta, certamente essa imagem que a gente está vendo aí devia ser corriqueira para eles, né? Então tá aí a natureza revelando, né, um dos seus segredos para o homem, talvez ainda não tão preparado para interpretar esses segredos como nós hoje, né, principalmente no que diz respeito às ferramentas de interpretação da natureza, né, a matemática, o método científico e etc. Mas o fato é que já em 2700 anos de Cristo, antes de Cristo, desculpe, ou seja, 4720 anos atrás, a gente já tem as civilizações egípcia e babilônica, né, conhecendo a luz, construindo conhecimento sobre a luz, tá certo? E esse conhecimento foi associado à geometria, que também foi desenvolvido lá por eles, né? Mas a utilização da reflexão em si, né, o que a gente tem de mais antigo em relação a isso, vem da descoberta arqueológica de um espelho, né? O espelho mais antigo já descoberto, ele data de 1900 a.C., tá bom? Então, a partir dessa data, né, a gente consegue afirmar de que os nossos ancestrais já dominavam, né, o fenômeno da reflexão a ponto de produzir, digamos, um aparato tecnológico que é um espelho, não é? E na própria cultura grega, que veio bem depois, né, dos babilônicos e dos egípcios, a gente tem a figura do Narciso, né, o Narciso que era um guerreiro e que se apaixonou pela sua imagem, né? Então aí a gente tem a representação de Narciso na obra de Caravaggio, e ele se apaixonou pela sua própria imagem e teve um fim trágico. Então eu recomendo aí a vocês que procurem conhecer um pouquinho da história do Narciso, que é muito interessante, né? Hoje em dia o termo narcisista adjetiva aquelas pessoas que amam mais a si mesmos do que qualquer outra coisa que exista no universo, tá bom? E é importante a gente parar para discutir um pouco sobre a origem da palavra reflexão, né? Reflexão é uma palavra que tem, né, significado físico, tá? Mas como está associada à imagem, né, imagem que a gente vê de si próprio, esse significado é muito mais amplo, né? Então, eu peguei num dicionário desses da internet aí, né, o significado de reflexão é um substantivo feminino que dá ação ou efeito de refletir, de se desviar da direção original, de meditar, pensar ou analisar detalhadamente sobre um assunto, sobre si próprio ou sobre algum problema ou sentimento, né? E é um atributo de quem se comporta com prudência, tá? Então, o ato de refletir é uma virtude humana que permite que a gente corrija as trajetórias, né? Então é interessante a gente refletir sobre esse significado. Viu que eu falei? A gente refletir sobre esse significado. Mas, enfim, dentro da nossa cultura ocidental, a gente tem diversas pessoas que desenvolveram, né, a geometria e estudaram a ótica geométrica, né?
mas eu gostaria de destacar 3 desses, né? Tales de Mileto, Anaximandro e Pitágoras de Samos. É o Pitágoras, né, do Teorema de Pitágoras, que vocês conhecem, e de outras partes também da escala musical, não é? Bom, esses personagens da nossa história ocidental, eles tomaram conhecimento lá da ótica, da geometria, né, dos babilônicos e dos egípcios, e difundiram no mundo grego, não é? E desenvolveram, não é, também, e contextualizaram, produziram coisas, né? A própria arquitetura grega tem muita geometria. E, posteriormente, por volta do ano de 300 a.C., todo esse conhecimento geométrico ele foi sintetizado num compêndio, né, assim, conhecido como os elementos de Euclides. Tá bom? Então, nos elementos de Euclides, a gente tem a geometria necessária para que a gente compreenda o fenômeno natural da reflexão da luz. Tá bom? Vale a pena contar, né, um episódio em relação a esse domínio humano, os primeiros domínios humanos sobre a reflexão da luz, né? E quando eu digo domínio, é conhecer o fenômeno, né, como que ele ocorre, e desenvolver também aparatos que permitam, né, utilizar esse fenômeno para tirar algum proveito. Foi numa guerra, tá, onde um general romano chamado Marcelos foi atacar a ilha de Siracusa, onde vivia Arquimedes. Arquimedes era como se fosse um engenheiro da corte, né, um servidor público, um engenheiro que resolvia diversos problemas, e resolveu de fato diversos problemas. Então, alguns historiadores antigos contam essa história de que nesse ataque, né, os gregos lá da ilha de Siracusa apontaram espelhos para os navios e com isso impediram, né, durante 2 anos que o ataque ocorresse. Vale ressaltar que não tem confrontação de nenhum outro historiador acerca desse episódio narrado, não é? A gente não tem, assim, há pessoas que duvidam de que ele de fato tenha ocorrido com o êxito alcançado, né? Alguns citam até que os navios pegaram fogo e etc. Mas o fato é que a tentativa parece que foi real, tá bom? E com isso eles conseguiram postergar o ataque à ilha por uns 2 anos, tá? Então vale ressaltar, se vocês também tiverem interesse, podem procurar aí na internet que vocês vão achar páginas falando sobre esse episódio, tá bom? Enfim, de fato, é importante a gente ressaltar, desculpe, a gente ressaltar que a óptica geométrica, né, que é o estudo da luz utilizando ferramentas da geometria, ela se fundamenta em 3 princípios, tá? Primeiro, o conceito de raio de luz. Raio de luz é a reta que indica a direção onde a luz está se propagando, tá? Portanto, um elemento imaginário que a gente utiliza para estudar ótica geométrica. Meios de propagação, né? A gente sabe que a luz se propaga em meios transparentes e translúcidos, né? Dentre os quais vou destacar aqui principalmente o ar, a água, o vidro, mas tem outros, o vácuo, outros fluidos, né? Glicerina e etc. E a propagação retilínea do raio de luz no meio homogêneo, tá? Então eu vou mostrar esse vídeo aí para vocês, que eu fiz com meu filho Gabriel. Ele apontou o laser para a porta, tá certo? E eu vi com um borrifador de água, né? Tem água aí dentro, e a gente propagação da luz, tá certo? Vale ressaltar que aí essa linha reta parece algo concreto, mas de fato é algo abstrato, mas que a gente pode observar aí com esse laserzinho verde, tá bom? Agora, uma outra coisa que vale a gente comentar é que a ótica ela está fortemente associada ao sentido da visão, tá? Então, o conceito de imagem está muito presente nesse estudo. Então, eu gostaria de destacar o seguinte: uma imagem física, tá? E agora eu distingo, né, a imagem física daquelas imagens que a gente imagina, né, que está lá no nosso cérebro, que a gente não observa de fato, é uma
imaginação, reparem que o termo imagem e imaginação têm a mesma origem, são bastante parecidos, tá? Mas falando da imagem física, para que ela ocorra, a gente precisa de 3 elementos presentes ao mesmo tempo, tá? Que é um objeto, luz e o olho, tá? Se faltar um desses 3 elementos, a gente não tem a imagem física, tá certo? Então, coloquei aí como exemplo a Terra, que está num vazio, né, que é o vácuo, mas nesse vazio tem luz, luz proveniente dos astros, né, principalmente do nosso Sol, que está mais próximo, mas também de outras estrelas que estão mais distantes, né? Então, a gente consegue observar a luz. Se a gente pegar uma parte aqui que não tem objeto nenhum, que a gente não enxerga nada, tem luz nessa parte, né? Tem um olho nosso do observador aqui, se direcionando para essa parte. Então, se a gente colocar ali um objeto, a gente vai enxergar a imagem desse objeto, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que imagem física, tá? Para ela existir, precisa desses 3 elementos: objeto, luz e olho. Sem um deles, não existe a imagem física, tá bom? Bom, vamos estudar sistematicamente a reflexão da luz. Então, eu vou começar com uma estratégia de interação aqui entre vocês. Considere que eu tenho um espelho plano, né, que está nessa posição aí. Esses tracinhos aqui representam as costas do espelho, ou seja, aquela parte que não reflete a luz, tá certo? E eu faço incidir sobre esse espelho um raio de luz, né? Eu coloco aí 4 possíveis direções a serem tomadas pelo raio de luz após a incidência dele no espelho. E pergunto: qual ou quais dessas direções são possíveis do raio tomar depois de refletido? Bom, como é uma aula gravada, eu não vou demorar muito, tá? Na sala de aula, certamente eu ouviria as hipóteses de vocês, né? Conversaria mais, confrontaria a hipótese de um colega com a de outro colega, mas aqui não dá. Porém, se vocês quiserem, vocês podem dar pausa, tá? E refletir antes de eu apresentar a resposta para vocês, ok? Mas vamos lá, a resposta eu tentei reproduzir aqui nesse próximo slide, tá bom? Bom, pessoal, eu vou tentar reproduzir aqui, tá? Olha, sou eu aqui no espelho, tá? Aqui a tela, tudo bem? Aqui está a fonte de laser. Vou colocar o espelho aqui, tá? Opa, difícil, né? Portanto, vocês ouviram minha voz gravando aí, só para destacar. Então, a gente consegue perceber uma simetria nesse fenômeno da reflexão, tá vendo? E a simetria é um assunto bastante interessante na natureza. Cara, a simetria está muito presente aí, tanto nas formas geométricas, né, quanto nos próprios fenômenos. Os fenômenos físicos são simétricos em si. A gente sempre busca a simetria nos fenômenos, mas isso a gente vai discutir mais para frente, tá bom? Então, o que a gente faz agora? A gente vai modelar o fenômeno da reflexão da luz. Modelar significa colocar a matemática para tentar estabelecer uma lei que nos permita compreender aquele fenômeno. Não é? Compreendendo o fenômeno, a gente é capaz de dominá-lo e tirar proveito dele com alguma tecnologia para que facilite a nossa vida de alguma forma. Tá? Então, esse termo modelagem significa isso. Bom, considere um raio de luz que incidiu sobre uma superfície especular, nesse caso um espelho, né? E refletiu. A gente percebeu essa simetria, tá certo? Bom, vamos começar a nomear os elementos que existem, né? O raio de luz antes de incidir no espelho, vamos chamar de raio incidente, e após essa incidência, né, vamos chamar de raio refletido. Aqui a gente coloca um elemento abstrato, um elemento que não existe de verdade, como existe o raio incidente e o raio refletido. Esse elemento é a reta normal, é imaginária, tá? Essa reta normal, ela precisa ser perpendicular ao plano do espelho
e precisa passar pelo ponto de incidência. Ela não pode ser colocada em qualquer lugar, tá bom? Por que a gente coloca essa reta normal? Porque a partir dela, a gente pode medir o ângulo de incidência, que eu estou chamando de I chapéu, e o ângulo de reflexão, que eu estou chamando de R chapéu, tá certo? Daí, a gente vem a primeira lei da reflexão. Essa lei diz o seguinte: raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, ou seja, geometricamente habitam o mesmo plano, tá? E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, veja bem, essa é a lei mais simples da natureza. Apesar da gente utilizar de elementos geométricos imaginários, como a reta normal, para a partir dela, desse elemento, medir os ângulos, olha, gente, não existe equação mais simples do que essa aqui na matemática. Uma coisa é igual à outra. Tá certo? A gente vai ver mais adiante que essa é a única equação simples assim da natureza, né? A gente, na verdade, tem muitas leis cuja igualdade não é direta, assim, uma coisa diretamente igual a outra, mas tem operações matemáticas, né? O do quadrado, da raiz, soma mais um outro valor inicial, ou multiplica com outras grandezas, tá bom? Isso vocês vão ter oportunidade de ter contato ao longo do curso. Bom, só um minutinho, por favor. Então, retornando aqui, eu apresento para vocês essa foto, tá certo? Onde a gente vai discutir um pouco sobre a formação de imagens em espelhos planos. Então, a gente tem ali uma vela e o dedo do professor sobre a vela. Por que não queima? Bom, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Volto a dizer que se você quiser refletir antes de obter a resposta, essa é a hora de dar pausa, tá bom? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma vela, tá certo? Uma vela improvisada, mas é uma vela, com uma castanha do Pará, tá certo? A gente tem uma superfície semi-transparente, um vidro fumê, como chamam por aí, onde a gente consegue enxergar a reflexão dessa vela, tá certo? Então, por que não queimou o dedo do professor? Agora você é capaz de responder, porque o professor não estava colocando o dedo sobre o objeto, que no caso aí é a vela pegando fogo, né? Estava com o dedo sobre a imagem, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês um vídeo da situação como ela foi feita, né? Tem aí a vela, ok? E lá, ó, não tem nada lá atrás. A gente só consegue enxergar a imagem através do espelho. Tá certo? Então a pergunta é essa: onde está a imagem? Né? Quando a gente se posiciona na frente de um espelho, onde que a nossa imagem está? Bom, se a gente colocar um objeto sobre um espelho e tiver um observador enxergando esse objeto a partir do espelho, como é que se dá a imagem desse objeto atingir o observador? A partir da reflexão. Tá certo? Essa reflexão obedece à lei da reflexão. A reta normal, esse ângulo de incidência aqui tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Tá certo? Então, de todos os raios de luz que esse objeto reflete, obedeça à lei da reflexão. Tá certo? E a imagem é observada, né, lá atrás, no prolongamento dos raios refletidos. Então, ó, raio incidente, raio refletido, prolongamento dos raios refletidos é lá onde está a imagem, num ponto tal que a distância do objeto ao espelho, chamo de P, seja igual à distância da imagem ao espelho, que eu chamo de P'. Tá? Foi muita informação nessa parte, nesse slide, mas vocês podem voltar, né? Essa que é a vantagem da aula gravada. Tá bom? Então, assim, primeiro, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. E as imagens que são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos, né, ou pelos prolongamentos, que aqui a gente está representando somente um raio refletido, mas são vários, tá bom? Então, essa imagem a gente chama de imagem virtual. Vale a pena a gente falar isso nesse momento, porque nem todas as imagens são virtuais, como a gente vai ver nas próximas aulas, principalmente naquela de espelhos esféricos, naquelas aulas de espelhos esféricos, tá? Então, guardem isso, a imagem virtual é aquela que é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos.
tá? E a imagem, nesse caso, está atrás do espelho, ok? Por fim, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, tá? É uma foto que tem no livro do Hewitt, a foto do professor Peter Hopkinson, na qual representa ele levitando em sala de aula, né? Então, assim, nesse momento eu gostaria que vocês desenvolvessem aquela prática científica da investigação, não é? Que vocês fizessem, digamos, uma perícia nessa fotografia para descobrir como que o professor Hopkinson faz para levitar em sala de aula, tá bom? E se vocês quiserem saber a resposta, apresentar a resposta ou tirar alguma dúvida, vocês podem escrever lá no tópico da aula, não é isso? No mural do tópico da aula, ou vocês podem discutir no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu não vou dar a resposta aqui, aguardo o primeiro a me dizer, a me convencer do que foi observado aí em relação a essa levitação do professor Hopkinson, tá? Não vale para quem já fez a disciplina, ok? Um abraço, pessoal. Muito bom essa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa